Olá, meus amigos e amigas. Para quem ainda não me conhece, eu sou Carolina Angelelli, candidata à Prefeitura de Piracicaba. Ontem nós iniciamos o período eleitoral em que a lei libera para que a gente faça a nossa campanha, divulgue um pouco dos nossos projetos. Eu estou aqui ao lado do presidente do Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista, senhor José Osmir Bertazzoni. Juntos com todo o nosso diretório, com a nossa militância, com os melhores cérebros pensantes de Piracicaba, do Brasil e do mundo, nós construímos o nosso projeto municipal de desenvolvimento. Eu quero passar para vocês algumas das nossas experiências, rapidamente. Nós vamos dividir em 12 eixos. Osmir, obrigada pela participação. Conta pra gente um pouquinho sobre como foi construído o nosso projeto municipal de desenvolvimento. Bom, quero cumprimentar a todos. Olá, amigos, amigas. Nós temos aí uma história dentro de Piracicaba. Comecei meu trabalho na prefeitura aos 18 anos de idade, lá na época de João Herman Neto, e sempre atuei muito nessa área de desenvolvimento. E gosto muito, né, de Piracicaba. Nós percebemos algumas falhas do ponto de vista administrativo que transcorreram ao longo de todos esses anos. Primeiro que nós, ao estabelecermos 12 eixos, não tem uma alusão direta à questão do 12 PDT, é que de fato são 12 situações em que Piracicaba precisa se ambientar. A gestão pública e governança colaborativa é a primeira de todos. O que é gestão pública? A gestão pública é a grande máquina que faz com que todos os demais eixos que vêm posteriormente funcionem. As secretarias, as questões relativas à saúde, questões relativas à educação, segurança pública. Sem gestão com responsabilidade, nada disso atinge grau de eficiência. E governança colaborativa significa aquilo que nós construímos aqui. Nós vamos buscar com todos os nossos colaboradores informações dos melhores técnicos do Brasil e do mundo sobre como implementar as questões que Piracicaba precisa agora que ela começa a fazer uma das grandes transições de um município de 404 mil habitantes para 500 mil habitantes nos próximos 10 anos. Piracicaba se tornará uma cidade grande demais e a mobilidade urbana, o tratamento de água, a água que nós vamos necessitar para Piracicaba é maior, a coleta de lixo, a educação, a saúde, a segurança pública começam a ficar mais comprometidas. E aí colaborativa, porque nós vamos ter um povo também fazendo, né, através de assembleias populares, a escolha de como implementar, né, e como implantar essas medidas de uma forma que não se privilegie determinado bairro ou determinada área. Que toda a sociedade, toda a cidade possa ser atendida. Então a gestão pública com governança colaborativa é a primeira das alternativas para que as demais, como desenvolvimento humano, inclusão e assistência social, segurança pública, saúde pública, educação de qualidade, cultura e turismo, esporte e lazer, meio ambiente, desenvolvimento econômico, obras, urbanismo, habitação, infraestruturas e serviços urbanos, mobilidade urbana, inovação tecnológica, que é um ponto que nós vamos chegar lá no final e que vocês vão ver como funciona, tudo integrado de uma forma eficiente para que Piracicaba deixe de jogar dinheiro fora, gaste menos, aumentando a qualidade e a eficiência do seu trabalho, fazendo com que os servidores públicos possam ser valorizados diante da possibilidade de podermos corrigir a arrecadação do município, porque o município hoje gasta exageradamente em determinadas atividades, porque não tem um controle geral sobre seus almoxerifados, sobre sua ordem, sua estrutura administrativa e, de uma forma geral, as compras são feitas e nós, cidadão, não temos acesso para sabermos quanto foi comprado, como foi gasto, quem recebeu o medicamento ou quem recebeu aquele produto ou para onde foi, de uma forma mais segura e mais tranquila. Então, o ponto final é a transparência. Essa é uma situação que nós conhecemos bem e sabemos como administrar. Osmir, você que tem uma grande experiência em serviço público em Piracicaba,
no Brasil e também exterior. Fala pra gente um pouquinho. Nós vamos, nos próximos vídeos, esmiuçar em alguns detalhes quais os procedimentos administrativos nós julgamos importantes para construir uma Piracicaba diferente. Entre elas, nós imaginamos a criação de uma coordenadoria ou de uma secretaria. É importante a gente pausar nesse momento e acender um sinal vermelho. Não significa gastos. Nós vamos pensar na perspectiva da realidade do município e nessa possibilidade. Porque nós temos o serviço público como viga mestre, como um alicerce para a estrutura do funcionamento da cidade. Nós temos servidores de todos os tipos e categorias profissionais, desde segurança, saúde, educação, administrativo. Então, eles precisam ter esse olhar zeloso. Uma das coisas que você elencou é a possibilidade de valorização desse olhar zeloso pelo serviço público na criação de uma secretaria de recursos humanos, uma coordenadoria. Vamos pensar um pouquinho, Osmir, e deixar um gostinho de quero mais para quem estiver assistindo, principalmente para os 10 mil servidores que nós temos no município de Piracicaba e seus familiares. Vamos imaginar que cada pessoa tem três familiares. Nós estamos falando com um rol de 40 mil pessoas ligadas diretamente no serviço público. Fala para eles um pouquinho do seu carinho que você tem por essa categoria. E os próximos vídeos, por gentileza, Osmir, eu vou pedir a sua participação para a gente esmiuçar um pouquinho desse alicerce dos nossos 12 eixos. Piracicaba vai entrar nos eixos e o primeiro eixo nosso significa gestão pública, governança colaborativa. Para a gente, o primeiro passo que você veria... Hoje, a grande fórmula mágica da gestão pública é a maximização dos recursos, e inclusive humanos. Nós não temos hoje na Prefeitura de Piracicaba, uma cidade com 10 mil servidores, uma Secretaria de Recursos Humanos. Ah, mas é uma secretaria a mais. Não, não é uma secretaria a mais. É a secretaria necessária para poder coordenar realmente as atividades dos recursos humanos, maximizar a organização, a criação de um cargo de carreira, salário, de uma forma coerente e responsável, atendendo os anseios de todas as categorias, de acordo com a equidade do mercado. Como fazer isso? Através de uma secretaria, com técnicos e profissionais especializados na área de recursos humanos, e que possam fazer também um atendimento zeloso. A Secretaria de Administração se extinguiria? Não haveria a necessidade da extinção da Secretaria de Administração. Cabe à Secretaria de Administração cuidar do patrimônio material, né, dos patrimônios materiais da administração pública, da Prefeitura de Piracicaba. E cabe à Secretaria de Recursos Humanos cuidar dos recursos humanos, que é o grande potencial, é a grande força de produção e trabalho que nós temos na administração. Então, eu acho que a gente precisa deixar bem claro para os amigos de Piracicaba, minhas amigas de Piracicaba, a grande diferença da nossa proposta de governo, do nosso projeto. Nós estamos assistindo um desmonte do serviço público, um ataque aos servidores públicos. Especificamente, Osmir, é um ataque ao trabalhador que tem um salário de mercado, que tem um salário razoável. Os grandes salários não estão ameaçados. Então, os nossos servidores, que hoje têm um salário razoável, um salário de mercado, que vivem a realidade, eles estão sendo ameaçados também por esse desmonte de nível nacional. Nós estamos assistindo declarações de cima para baixo, o nosso ministro da Economia dizendo que vai pôr uma granada no bolso do servidor público. É um sinal de alarme que nós estamos ouvindo. E, entre os demais candidatos, nós precisamos também apurar os nossos ouvidos, os nossos sentidos, porque nós já ouvimos alguns dizendo que precisam fazer uma reforma administrativa. Em que molde? A que custo? Como seria feita essa reforma administrativa? Nós vamos novamente lesar os servidores, os trabalhadores que já estão suando, que estão, por exemplo, diante desse cenário catastrófico de pandemia, na linha de frente. Muitos estão perdendo a vida. Como que você visualiza uma reforma administrativa, Osmir, dentro da realidade do que o serviço público de Piracicaba, dentro da realidade dos trabalhadores do serviço público, dentro do que eles precisam? Bom, Carolina,
Hoje, Piracicaba precisa de um choque, mas um choque responsável em termos de administração humana. Nós temos aí alguns candidatos que falam em reforma administrativa. Lógico que são candidatos que só atuaram dentro da iniciativa privada e não conhecem a realidade do serviço público. E também viveram praticamente a vida toda dentro de berço esplêndido, são do baronato piracicabano, e aí fica tudo muito mais complicado. O que fazer na reforma administrativa se não tirar aquilo que o servidor público já tem? E outros que já passaram, tiveram a chance por parentes, né? Passaram pela administração pública e arrancaram tudo que o servidor público tinha e até acabaram com o Instituto de Previdência, quase acabaram com o Instituto de Previdência da Prefeitura, que é um instituto interessante. Nós temos dois, hoje nós temos, e temos também outros que estão prometendo coisas assim absurdas, como piso do DIEESE, que hoje dá R$ 4.172, em tese é mais ou menos isso. Aumentar salário de professores para R$ 7, 8 mil reais. Outro que promete pagar periculosidade para a Guarda Civil. São promessas que só se completam depois que terminar o ciclo dos 2 anos de proibição de reajuste de salário para os servidores públicos imposto pelo governo federal. Começa a mentira. Segundo, temos orçamento para isso? A arrecadação do município de Piracicaba é 1 bilhão e 800 bilhões, 1,8 bilhões de reais, 2 bilhões de reais, em tese hoje a arrecadação do município de Piracicaba. Você só pode gastar com a folha de pagamento 51% com a folha de pagamento pessoal, mas aí está aposentados, aí está os demais benefícios, como os prêmios assiduidade, prêmio de produtividade da saúde, o RET da Guarda Municipal, uma série de benefícios que são propostas por lei municipal. Então não são lei federal. Por quê? Porque nós temos 2 regimes. Nós temos o regime estatutário e o regime seletista. Do regime estatutário, o prefeito faz o poder de gestão, faz o poder de império, o poder de comando. Ele cria as leis e ele rege seus servidores. No regime seletista, ele faz o poder de gestão. Ele aplica aquilo que a consolidação das leis do trabalho, a regra geral, determina que imponha. Esse choque de 2 tipos de regime cria realmente um problema muito sério para o DRH. No mesmo setor de trabalho, você tem 2 funcionários com o mesmo cargo, vivendo de formas diferentes, direitos diferentes. Um tem direito ao fundo de garantia, outro não tem direito a abono de falta. E assim vai sequentemente. Nós temos que fazer com que essas questões se equilibrem de uma forma que os servidores sejam todos iguais diante dos direitos que eles têm. Maximizar o serviço público. Fazer com que os recursos financeiros aplicados aos servidores públicos sejam aproveitados de tal forma que você consiga realmente melhorar a qualidade de vida de todos eles. É possível sim, dá para fazer, é algo que não é um sonho nem utópico, mas é necessário que se aplique metas e que se conheça a verdade do que ocorre hoje na política nacional e o que ocorre hoje no nosso município de Piracicaba. Não existe almoço grátis. Alguém paga a conta lá na ponta. Então, nós não estamos numa cidade destruída economicamente, nós não estamos com salários também aviltados ao extremo, mas precisamos melhorar determinadas categorias e precisamos contemplar outras categorias e precisamos regularizar algumas situações desumanas que ocorrem em benefícios que se pagam a servidores para que trabalhem doentes. Essas questões têm que ser tomadas por uma secretaria de recursos humanos, que conheça o ser humano e trabalhe com ele. Bertazzoni, para finalizar, então fazendo uma leitura da conjuntura do município, nós temos então extremos, está polarizado novamente e nós nos oferecemos como uma via, como uma terceira via. Nós temos de um lado o Baronato de Piracicaba, alguns conhecidos por gestão com capital, por um envolvimento maior com o capitalismo, que geralmente vai tratar o servidor com um olhar simplesmente voltado para o mercado e o que ele pode oferecer para o mercado de trabalho. Do outro lado, também do mesmo lado, né, do lado do Baronato, nós temos candidatos e candidatas que já passaram direto ou indiretamente pela administração, seja com parentes, primos, maridos,
que também são conhecidos e notórios na cidade de Piracicaba por saquear o direito do trabalhador, do servidor público municipal. E de todos, de uma forma geral, não é só do servidor público. Quando você tira do servidor público, você tira da população. Tira da população. Porque é ela quem é servida. Então nós temos desse lado o Baronato de Piracicaba e desse lado promessas mirabolantes de pessoas sem experiência. São os loucos, né? Que eles querem o voto do servidor público. Então o que eu faço? Ali eu tenho um nicho. São 10 mil servidores públicos, eu conto que dentre 10 mil servidores públicos são 30 mil vidas, considerando familiares. Eu prometo para eles que vou pagar R$ 4.500 de piso salarial, eu prometo que vou pagar R$ 7.000 para o professor, eu prometo que eu vou dar periculosidade para a guarda, eu pego aquele nicho para mim não passar vergonha no processo eleitoral, eu ter voto. Porque ele sabe que não vai se eleger. Mas consegue tirar o voto do servidor. Resultado, os servidores que não votaram corretamente, depois não tem como cobrar adequadamente o seu direito junto ao candidato eleito. Então é necessário ter essa visão. Muito cuidado. Tá? Ser enganado é fácil. Agora, nós estamos aqui para estar traduzindo toda essa problemática para vocês. Meus amigos e minhas amigas, esse é o nosso primeiro programa. Nós passamos um pouquinho do nosso horário porque esse assunto realmente interessa para a cidade toda. Nós estamos falando com vidas, nós estamos falando com a estrutura de funcionamento da cidade de Piracicaba. Nós estamos falando com o material humano que sustenta todos os serviços de Piracicaba, que são os servidores municipais. Eu estou aqui ao lado, eu agradeço o senhor José Osmir Bertazzoni, um homem experiente, com uma imagem e um homem com uma moral ilibada, uma ampla experiência nacional e internacional. Nós vamos disponibilizar para todos vocês, para todos os interessados de Piracicaba, do Brasil e do mundo, os nossos projetos e o nosso projeto municipal de desenvolvimento completo. Se você quiser acessar o nosso projeto, você vai ter os nossos canais, eu vou disponibilizar um link de WhatsApp para você. Chame por nós, nós vamos disponibilizar, nós estamos abertos a um bate-papo, uma roda de conversa com 2 ou 3 pessoas, diante da pandemia, reservando a distância e os requisitos básicos, nós estamos abertos a bater um papo com vocês também. Um grande abraço, até o próximo programa. Obrigada, Osmir, pela participação. Eu é quem agradeço. O renascer de um novo dia, em cada amanhecer, faz brotar a esperança em meu ser. Homens e mulheres de coragem, pra lutar e pra vencer, confiança que eu carrego.